Você tem promessas de Deus não cumpridas na sua vida? Talvez você é alguém que, com o passar do tempo, não tem visto as coisas que Deus falou acontecer e isso talvez tenha gerado desânimo no seu coração. Se esse é o seu caso, permanece comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida neste dia. Você sabe que nós nos movemos por aquilo que cremos. Todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, elas são baseadas na nossa fé. Na verdade, as nossas ações são uma resposta da nossa fé, da nossa crença, daquilo que cremos. Então, todas as decisões que nós tomamos baseadas na medida de fé que temos. Todos nós sempre teremos na nossa vida promessas não cumpridas, sempre. Teremos sonhos não realizados, porque na maioria das vezes o que nos move são exatamente esses sonhos, essas promessas que nos conduzem ao lugar que Deus tem preparado para nós. Só que às vezes nós temos promessas de Deus sobre nós e muito tempo atrás Deus falou e parece que as coisas estão concorrendo para que aquilo não aconteça. O tempo está passando, as dificuldades estão se agigantando e todas as palavras que Deus falou ao nosso respeito, parece que todas elas caíram por terra, ou parece que não foi Deus que falou, ou parece que aquilo não vai se cumprir. Primeira coisa, eu quero que você entenda: todas as boas palavras faladas de Deus ao seu respeito, nenhuma delas caiu por terra. Todas elas se cumprirão no seu devido tempo, Deus as trará à existência. Também tem uma outra verdade que nós precisamos entender. Todas as promessas de Deus passam pelo teste do tempo. Todas as promessas de Deus, elas obedecem um ciclo, obedecem um tempo. Muitas vezes as coisas não são instantâneas. Deus ele trabalha com ato, mas Deus trabalha com processo. O ato é aquilo que é feito no momento. É quando Jesus encontra com Bartimeu e pergunta: o que você quer? Ele diz: eu quero ver. Jesus na hora cura o Bartimeu. É um ato, mas também tem um processo. Quando Jesus foi curar o outro cego, Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, passou no olho e perguntou o que o cego estava vendo. Ele diz: eu estou vendo os homens como árvore. Aí depois Jesus disse: então vai e se lava no tanque Siloé. O que é isso? É um processo. Tem coisas na nossa vida que elas acontecem pelo ato e tem coisas, ou a maioria delas, acontece pelo processo. Eu, particularmente, acredito que Deus trabalha na nossa vida mais no processo do que no ato. O ato aconteceu, foi embora, corre o perigo de esquecer, mas o processo é uma construção. É por isso que nós passamos pelo processo do tempo, porque Deus está construindo algo em nós, Deus está firmando bases em nós, Deus está estabelecendo firmamentos na nossa vida, porque mais interessado em realizar promessas é Ele nos preparar para vivermos aquelas promessas, é estarmos prontos para vivermos a materialização das promessas de Deus sobre nós. Lendo um texto de Romanos capítulo 4, foi o que fez esse tema surgir no meu coração. O apóstolo Paulo, ele usa como referência a vida de Abraão. E ele começa a falar sobre todas as dificuldades que Abraão tinha. A idade, o corpo já amortecido, a dificuldade de Sara por ter perdido o uso das mulheres, o costume das mulheres. E ele então, no versículo 21 do capítulo 4, o apóstolo Paulo faz essa referência que descreve exatamente quem é a vida do patriarca Abraão. Ele diz: e estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Na verdade, ele está ressaltando a fé demonstrada por Abraão ali no livro de Gênesis, mesmo que apesar de tantas diferenças, mesmo que apesar de tantas dificuldades, Abraão ele tinha a convicção, a plena certeza de fé, por quem prometeu. Deus prometeu, então Deus vai cumprir aquilo que ele havia dito. Paulo diz que Abraão estava plenamente convicto. Existem promessas de Deus liberadas sobre nós, existem promessas de Deus liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, e essas promessas, elas irão vir à existência. Essas palavras
até então são palavras, mas elas irão se materializar. Você sabe que Deus não nos dá tudo de uma vez. Deus colocou um sonho, Deus colocou uma promessa, Deus colocou uma visão, um ministério no seu coração. Mas no lugar onde você está, até o cumprimento desse sonho, tem um tempo que nós chamamos de processo. O processo Deus não mostra, o processo Deus oculta. Porque se Deus mostrasse o processo, você não iria. Se Deus mostrasse o processo, você não daria o primeiro passo. A verdade é que mesmo diante de tantas dificuldades e parece que não há promessa, eu quero liberar essa palavra de fé. Existe uma promessa de Deus em andamento sobre a sua vida. Existe uma promessa de Deus em andamento sobre o seu ministério. Existe uma promessa de Deus em andamento sobre a restauração da sua casa, do seu casamento, da vida dos seus filhos, dos seus pais. Há uma promessa de Deus liberada sobre nós. Eu me lembro quando Deus chama o profeta Elias, e chega um momento na vida do profeta Elias em que ele desiste do ministério, ele não quer mais levar aquilo para frente. E Deus manda o profeta Elias ungir Eliseu no lugar dele. Quando o profeta Elias unge a Eliseu, parece que Eliseu estava recebendo da porção dobrada do profeta Elias. Ele estava recebendo o direito de primogenitura daquela unção, daquela capacidade, daquela graça. E quando o profeta Elias estava em vida, ele cumpriu, ele realizou somente 7 milagres. Uma vez que o profeta Eliseu recebe porção dobrada da unção que está sobre a vida de Elias, então agora ele tem que operar 2 vezes mais. É como se ele recebesse o direito de primogenitura. Ele tem que operar 2 vezes mais do que o profeta Elias havia operado, ou seja, 14 milagres. Havia uma promessa em andamento sobre a vida do profeta Eliseu. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Eliseu morre, se você contar todos os milagres que ele fez, dá um total de 13 milagres. Mas havia uma promessa de Deus em andamento sobre ele. O texto vai dizer que o profeta Eliseu, ele foi jogado, ele foi colocado dentro de um buraco, de uma vala aberta, sem ser enterrado. E de repente vem um outro povo correndo de uma guerra com um soldado na mão. E de repente, quando eles olham, eles veem a vala que o profeta Eliseu estava jogado e eles jogam aquele morto dentro da vala. E o texto diz que quando aquele soldado morto, o osso dele encontra com o osso do profeta Eliseu morto, aquele soldado ressuscita. Por que aquele soldado ressuscita? Ele ressuscita porque havia uma promessa em andamento sobre a vida do profeta Eliseu. Quando há uma promessa em andamento, até osso de profeta morto faz milagre. Sabe por que Jesus não ficou preso no Hades após a sua morte? É porque havia sobre ele uma promessa em andamento. Sabe por que você não vai ficar estagnado? Sabe por que você não vai ficar parado? Sabe por que você não vai desanimar a respeito de todas as promessas de Deus liberadas sobre você? É porque há uma promessa de Deus em andamento sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus em andamento sobre o seu ministério. Deixa eu te dizer, quando os homens se levantam contra a autoridade sacerdotal de Arão, Deus fala com Moisés: levanta o cabeça de cada príncipe, coloca-os todos diante do tabernáculo com uma vara na mão, e todos irão enterrar a vara, e amanhã eles irão voltar, e a vara que florescer é a vara do homem que eu chamei para o ministério sacerdotal. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus fala assim: olha, eles irão voltar amanhã. Irmãos, nós estamos falando de deserto. O deserto demora no mínimo 6 meses a 1 ano para florescer algo. Só que Deus está dizendo: voltem amanhã. Eu aprendo um princípio nesse texto. Eu aprendo um princípio poderoso de que Deus tem poder de fazer acontecer de um dia para o outro aquilo que ia demorar meses, aquilo que ia demorar anos. Deixa eu te dizer, há uma promessa de Deus em andamento sobre a sua vida. Se for necessário, Ele encurta o tempo. Se for necessário, Ele para o tempo. Todas as palavras de Deus liberadas sobre você, nenhuma delas caiu por terra, e você vai começar a ver essas palavras se materializar, essas palavras virarem gente, virar carne, virar geografia. Deus vai colocar você em lugares que Ele te prometeu. Não se preocupe como você vai até esse lugar. Se agarre na promessa, se aproprie da promessa, creia naquele que falou, esteja plenamente convicto de quem prometeu é fiel para cumprir, porque sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério
há uma promessa em andamento. E eu verei essa promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida, porque tem se cumprido sobre mim. Sobre nós há uma promessa em andamento. A minha oração é que você se agarre às promessas de Deus sobre você. A minha oração é que você duvide das suas dúvidas, mas nunca duvide das palavras e de tudo aquilo que Deus liberou sobre o seu coração. Enquanto você menos esperar, você vai ver essas palavras e essas promessas se cumprirem na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu coração. E creia, existe uma promessa de Deus em andamento sobre a sua vida e ela pode começar a se cumprir hoje. Eu creio. E você? Um grande abraço. Fica na paz.